Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Juliana Valério, sou doutora em Educação com pesquisas na área de alfabetização, leitura escrita e letramento literário. Estou aqui para falar com você sobre a obra Não Era Você Que Eu Esperava, de Fabien Thoumé, publicada originalmente em francês e aqui no Brasil foi traduzida por Fernando Scheibe e publicada pela editora Nemo. A obra é sugerida para alunos do segundo ciclo do ensino fundamental, especialmente para o sexto e sétimo ano. Trata-se de uma biografia escrita em quadrinhos. Nela, o leitor é convidado a um encontro com a diferença, sendo levado a acompanhar o pai, o protagonista, na descoberta da síndrome de Down da filha recém-nascida. Fabien Thoumé nasceu em 1980 na França, cursou engenharia civil e urbanismo a fim de adquirir as bases essenciais da construção de uma página de história em quadrinhos. No último ano da graduação, ele veio para o Brasil através de um convênio de intercâmbio de sua faculdade na Europa com a Universidade Federal da Paraíba. Depois de trabalhar e viver em vários lugares, voltou para a França, onde se instalou com sua família. A tradução de Fernando Scheibe é primorosa, revela um cuidado na escolha das palavras e de cada expressão que é utilizada. As ilustrações do próprio autor são expressivas, dialogam o tempo inteiro com o texto verbal, são ricas em detalhes e cumprem adequadamente com sua função no gênero história em quadrinhos. Assista agora uma palavra do autor do livro, Fabien Thoumé. Que eu comecei a pensar em algum projeto. Veio essa ideia porque eu achei uma ideia bem universal. Uma vez que eu tinha um pouco mais de distância com o que tinha acontecido, que eu analisei um pouco mais a minha reação e tudo que eu pensei, eu achei que poderia ser uma história justamente bem universal, que eu acho que muita gente pode se reconhecer, não somente as pessoas que se tornaram pais de criança com deficiência, mas todo mundo que já pensou um dia se tornar pai ou mãe, porque eu acho que é uma questão muito frequente, essa questão de e se meu filho nascer com uma deficiência, o que eu vou sentir, o que eu vou fazer. E pronto, foi assim que o livro nasceu. O leitor também é convidado ao autoconhecimento na medida que o protagonista expõe, sem censurar-se, os seus sentimentos e emoções. Inclusive expõe a rejeição inicial pela filha, algo que normalmente é velado, encoberto, escondido pelos pais. Na narrativa autobiográfica, o autor francês Fabien Thoumé apresenta um verdadeiro turbilhão de emoções que vivenciou a partir do nascimento da pequena Júlia, uma criança que não era exatamente como ele havia sonhado. O livro começa com a recordação de fatos do passado do protagonista. Mostra situações em que ele demonstra atitudes de ofensa e preconceito com crianças com síndrome de Down. Quando a filha Júlia nasce, antes de qualquer outro profissional, o pai observa pela aparência do rosto da filha e as características físicas que tratava-se de uma criança com síndrome de Down. O autor narrador relata o susto, as pernas bambas e a rejeição inicial do pai pela filha. Se recusava a pegar, a olhar, a aceitá-la. Confirmada a síndrome pelos médicos, o sentimento, então, é de frustração, pois a filha não era bem como ele esperava. Em torno desse acontecimento, a história se desenvolve. O autor produz um texto sensível, comovente e em alguns momentos bem-humorado, mas num tom tão intimista que é como se o protagonista fosse bem próximo do leitor. Sem dúvida, é uma experiência de leitura de grande valor ao público jovem. Professor ou professor, sempre que for falar de literatura, crie um ambiente descontraído que favoreça a livre expressão dos seus alunos. Afinal, não se esqueça, literatura é arte. Para isso, utilize, se possível, outros espaços da sua escola, como a biblioteca, o pátio, debaixo de uma árvore. Você pode começar mostrando o livro e falando o título da obra. Pergunte o que os alunos imaginam que seja. Permita, nesse momento, que os alunos façam inferências em relação à capa, que eles expressem as suas ideias. O que a ilustração da capa pode representar ou dar pistas sobre o conteúdo da obra? Para que ou quem o personagem da capa está olhando? Quem é ele? Explore os paratextos, mostrando, lendo com a turma e explicando suas funções na obra.
a quarta capa, as informações sobre o autor, as fotos do bebê no final do livro. Converse sobre o texto da quarta capa, que já fala sobre a síndrome de Down ou trissomia 21. Pergunte aos seus alunos o que eles conhecem, sabem sobre a síndrome de Down. Conhece alguém assim? Comentem sobre a imagem da folha de rosto. É uma representação do código genético que mostra uma diferença no cromossomo 21. Você pode sugerir que os seus alunos façam a leitura individual ou pode fazê-la com o seu grupo, com pausas protocoladas ou intervalos de leitura. Se essa for a sua escolha, você pode, por exemplo, dividir a leitura pelas cores dos quadrinhos, que é única em cada parte. Geralmente o autor muda a cor quando passa de um capítulo para o outro na obra. Após a leitura, você pode retornar ao espaço onde fez a pré-leitura e primeiro pergunte como foi a experiência de leitura e se gostaram da história, desde que se expressem livremente nesse momento. Você pode trazer as hipóteses iniciais que foram levantadas, elas foram confirmadas ou não. Lance perguntas à turma, como por exemplo, o que acharam da história, do modo como foi escrita, se conseguiram estabelecer relações entre o texto escrito e as ilustrações, considerando que a literatura contribui na transformação e humanização dos indivíduos, de que forma essa história pode ter sensibilizado cada um dos seus alunos. Aproveitando o interesse pela obra e o tema tratado, você pode propor, por exemplo, dramatizações de algumas partes do texto, de modo a trabalhar ou desenvolver a expressividade dos seus alunos. E para finalizar, faça sugestões de vídeos ou outras leituras para os seus alunos, que tenham como tema as diferenças, caso você perceba o interesse deles pelo assunto. Você pode pensar também num trabalho interdisciplinar, com outras disciplinas, como por exemplo, ciências. Aqui finalizamos esse vídeo. A editora Nemo deseja a você uma boa leitura e um excelente trabalho de mediação de leitura com seus alunos.